Olá, que o Pai vivo e o Cristo vivo venha iluminar a sua mente, o seu coração, e que o Espírito Santo venha trazer paz para que você possa ter o entendimento do que vamos falar aqui. Nós estamos trazendo uma mensagem para o coração daqueles que pelo mundo afora estão sendo separados, ou seja, os escolhidos. E muitas pessoas estão agora passando por certos momentos de dificuldades, outras pessoas que até pensam que está entrando numa fase depressiva por não ter o conhecimento do que está acontecendo de fato. Porque eu estou agora me dirigindo a pessoas que nem sequer são religiosas, não têm religião, porque está acontecendo uma certa ativação na vida de muitas pessoas e pessoas que não têm assim um convívio com denominações, porém são escolhidas. Desde que ela nasceu, ainda antes do seu nascimento, elas foram escolhidas para esse momento. Porque você vai perceber que a partir de 2026, muitas coisas vão estar acontecendo e muitas pessoas vão estar aparecendo assim, falando coisas diferentes, como o que eu estou falando aqui agora. E que aparentemente, para muitas pessoas que não entendem, essas pessoas serão dadas até como loucas, malucas, porque estarão trazendo coisas novas, coisas com profundidades, coisas que realmente são consideradas e entendidas só por aqueles que terão as suas mentes iluminadas, como diz o apóstolo Paulo. Ele falou no capítulo 12 que nós devemos renovar a nossa mente e não nos conformar com este século ou com este mundo. Então, esta mensagem ela está sendo direcionada especificamente para você escolhido. E aqui eu não estou aqui com nenhum tipo de exaltação ou querendo achar-se melhor do que ninguém. E nem tão pouco os escolhidos, porque esses serão escolhidos para trazer uma mensagem para muitos que estão em aflição. E aí eu quero então dizer que esse vídeo, ele possivelmente vai ter uma segunda parte, aí que você nos acompanhe, tá bom? E eu estarei também trazendo aqui a cada vídeo uma mensagem, e essas mensagens estão codificadas nas parábolas. Elas são códigos que estão escondidos dentro das parábolas. E eu quero então dizer aqui o seguinte: em meados, na década de 60 e 70, falava-se de um tal de DNA lixo. Eu não vou entrar muito no mérito, porque não sou geneticista, não sou dessa área do genoma e etc e tal, de que fala bem aí dessas questões de DNA. Mas nomearam uma certa parte do DNA como DNA lixo. E se eu não estiver falando besteira aqui, parece que essa porcentagem é de 98%, considerada lixo. E mais à frente, então, agora para frente do ano de 2000, uma doutora, eu não vou mencionar o nome aqui, mas ela fez lá algumas, ela defendeu algumas teses, e aí então ela disse que não existe, porque na verdade ali era uma forma pejorativa, né? E aí descobriram que na verdade não existe o DNA lixo. E aí então ela faz as explicações dela, mas como não é o nosso caso aqui, eu quero dizer o seguinte: aqui na palavra de Deus, Deus está mostrando verdadeiramente o que está acontecendo com relação a isso. E nós vamos ler um texto aqui em João, no capítulo 2,
que fala a respeito de as bodas de Caná, Caná da Galileia, onde a água foi feito vinho. E muitas pessoas sabem sobre isso, já ouviu falar sobre isso. Mas aqui ela está registrada por um momento da história. Então, esse é um registro histórico. Por trás desse histórico existe uma codificação. E que aí então essas codificações vão aparecendo para aqueles que estão agora iluminados para entendê-los. E aí o que acontece? Acontece que daqui de dentro sai algo que vai muito além do nosso entendimento. Então, o que está acontecendo? Aqui diz o texto, e eu vou ler aqui, ó, a partir do versículo 5, para não ficar muito extenso. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 a 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei-a de água essas talhas. E encheram-na até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Então veja só, o que se trata aqui, de que Jesus está falando agora, o que está acontecendo agora? Primeiro que isso aqui são códigos, e quando se trata de algum acontecimento, e aqui existe símbolos, existe uma linguagem simbólica dentro da Bíblia. Por exemplo, 6 talhas que aparecem aqui, elas significam, na verdade, os reinos milenares, ou seja, por 6 anos, e aí vem o descanso do 7º. Então essas águas, ela representa o quê? Ela representa o nosso próprio corpo que é alimentado pela água. Existe aí, diga-se de passagem, que o nosso corpo 74 ou 75% é água. Uma pesquisa do Dr. Masaru Emoto, é isso mesmo, não sei se ele ainda é vivo, mas ele fez uma pesquisa com a água, e conforme ele falava, aquilo que ele falava, a água ela se transformava naquilo que ele falava. Se ele falava algo bom, ou colocasse uma música num ambiente e aquela música tinha uma certa ressonância boa, então aquela água se transformava em algo bom. Se ele colocasse alguma ressonância ali que fosse má, por exemplo, pegar uma planta e começar a aguar ela e dizendo: ó, você vai morrer, você vai... e começar a falar palavras negativas, então se tornaria então aquela planta se tornaria má, ou seja, ela morria. Então tudo isso que nós estamos falando aqui está aqui codificado, e também cientificamente, praticamente, também aprovado. Todas as coisas que nós falamos com as nossas palavras, aí muitas pessoas até sabem disso, que eu já vi muitas pessoas dizendo: a nossa palavra tem poder, e de fato tem. Então o que acontece? Aqui está dizendo que a mãe de Jesus, ela pediu: olha, acabou o vinho, e Jesus disse: ó, mulher, o que eu tenho contigo? Não é chegada a minha hora. Quer dizer, tem um tempo para as coisas. Ela sabia que ele era o Filho de Deus, porém ela não... ela fez um pedido para ele, ele falou: mas não é chegada a minha hora. Mas ela chamou lá as pessoas que estavam ali trabalhando e disse: ó, tudo quanto ele pedir,
faça porque ele sabe o que está fazendo. Então ele foi lá e pediu para colocarem água naquelas talhas, que eram 6, e tinha uma medida lá que chamada de metretas, e eu não sei qual é a medida, mas havia essa medida. E aí então ele transformou aquela água em vinho. Aqui o que significa, na verdade, essa água hoje, aqui para o nosso entendimento, é o DNA. E ali houve uma mudança naquela água. Aquela água mudou da água para o vinho. O vinho, ele é um símbolo também de sangue. Muitas das vezes, até quando se faz alguma cerimônia simbólica, ali, principalmente ceia e etc., aquilo é uma representação do sangue. Então, está havendo uma codificação, uma mudança no DNA. Escuta o que eu estou dizendo. Agora pode parecer loucura, e eu estou dando a minha cara para bater aqui. Mas está havendo uma mudança no DNA do ser humano, dos escolhidos. E essa mudança está causando em alguns aí dores no corpo, está causando alguns aí muitas dúvidas, em alguns está causando até uma certa separação, as pessoas estão se sentindo separada, o ambiente que ela está, que era um ambiente que ela se sentia bem, já não se sente mais bem, porque está havendo essa mudança, e essa mudança aqui, na verdade, é uma escolha que está sendo feita de purificação no ser humano, que é o que está aqui, ó, para as purificações dos judeus. Agora, judeu aqui, no caso aqui, nós estamos falando do histórico, né, o que está escrito, mas nós estamos trazendo aqui a revelação também do que está escrito. Como eu já disse antes, houve um período histórico que aconteceu dessa forma, e hoje Deus está nos trazendo a revelação para mostrar o que está acontecendo. Nós vamos dar continuidade no outro vídeo, para que você entenda melhor, porque esse é um assunto complexo, não é um assunto de fácil resumo. As pessoas que vão ouvir agora, muitas pessoas vão achar que é um doido que está falando, mas você vai chegar à compreensão de que é isso mesmo, porque Deus está levantando um povo diferente. É isso aí, está chegando, nós estamos chegando, não estou falando de fim do mundo não, tá, pessoal? É para você se assustar não, mas está sendo levantado um povo com um código genético mudado, está sendo mudado, e que eles vão trazer palavras que vão direcionar você para uma certa determinada condições, e depois nós vamos chegar lá onde Jesus falou do Sermão do Monte dos bem-aventurados, que isso está acontecendo para acontecer justamente essa questão milenária aí que vem para frente, que tantos teólogos discutem, mas na verdade ficam só discussão e achismo. Mas Deus está agora revelando e levantando um povo que vai falar e vai trazer palavras diferentes. E eu estou aqui com toda a humildade, não estou aqui querendo de fato aqui me colocar como melhor não, porque também não é a situação muito fácil estar falando o que eu estou falando aqui.